É difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Bênção, marcaram dia e hora para me matar, né? Eles estavam me pressionando, eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar, né? O que é estratégia, eu sei o que eles queriam fazer. Tocava o telefone toda hora em casa, ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo, que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samantha. E ela falou para mim: Daniel, eu quero muito sair do satanismo, eu quero muito sair, mas eles vão me matar, eles falaram que vão me matar. Eu falei: não, imagina, Samantha, besteira, pega um táxi, vem até aqui, fica em casa, né? E ela começou a ficar em desespero, né? Não, porque eles vão matar, saiu meio fora de si, né? Aí eu escutei um estrondo, silêncio na linha, não tinha Bina, eu não tinha como retornar para ela, né? E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. 6 horas da manhã, liga em casa. Eu pensei, deve ser ela. Mas era aquele zódico de novo. Incomodou muito esse cara. Esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, o que tinham feito com ela, que ela estava morta, né? E o que tinham feito com ela. Aí desliguei, né? E ele me deu o dia e hora que eu me matar. Bom, gente, nesse trechinho da live aí desse podcast, ele relatou sobre a Samantha. E eu lembro bem quando participei do seminário nível 2 dele, aqui no Rio, em março de 2006, né? Ele esteve aqui e eu participei e ele relatou sobre esse episódio. E estava muito latente, eu lembro que ele chorou bastante nesse dia. E eu lembro que ele relatou esse episódio. E essa Samantha, ela está nos livros, né, Filhos do Fogo. Eu fiquei chocado quando soube da notícia ontem. Estava trabalhando e quando cheguei em casa fui dar uma olhada na internet e eu fiquei assim até um pouco surpreso, porque eu vi muitos canais começando a postar sobre o Mastral e falando um monte de coisas que não batiam, sabe, com a verdade, né? Os canais aí colocando, dizendo que ele se converteu em 1996, os sites mesmo, Metrópolis, sites até renomados, dizendo tinha se convertido em 96, dizendo que ele tinha mais de 30 livros. Bom, a primeira vez que eu vi falar do Daniel, eu posso falar que eu acompanho ele há praticamente 20 anos mesmo. Eu posso dizer que assim, nos últimos tempos, assim, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos é que eu não venho acompanhando muito, sabe? Por conta de algumas coisas que ele começou a falar, assim, nas quais eu discordo, então eu passei a não acompanhar muito. Até porque o Daniel Mastral, ele mudou um pouco de uns anos pra cá. O que ele pregava, o discurso que ele tinha antes, né? Então, mas enfim, isso aí é um outro assunto. Eu conheci o trabalho dele através de um amigo que me emprestou um livro chamado Filho do Fogo. Aliás, que eu tenho aqui comigo. Aquele dali são alguns dos livros, eu vou pegar aqui para vocês verem. Bom, esse aqui é o primeiro livro, Filho do Fogo, é o antigo, né? Não é esse novo que tem aí, já passou por outras editoras. Esse aqui, se não me engano, foi a primeira editora. Então, eu tenho aqui a Voz do Clama no Deserto, Rastros do Oculto, que foi o livro desse seminário que eu participei, Voz do Clama no Deserto 2, tá? E o último dessa trilogia é Catedral das Sombras. Então assim, eu posso falar porque eu tenho conhecimento, eu acompanhei ele bastante, eu cheguei a ter contato com ele, né, por telefone, pela internet, algumas vezes. Inclusive, a última mensagem que eu tive com ele, que ele me respondeu, foi na semana passada, justamente sobre a questão do Vanilla, né? O Vanilla aí que apareceu no Instagram dele, e eles conversando, e ele estava super contente, né, que estava trocando figurinhas lá com o Vanilla. E aí eu perguntei na internet, no Instagram pra ele sobre aquilo ali, porque pra mim eu fiquei assim de surpreso, né, porque eles andaram discutindo um com o outro, né, mandando bombom pro outro, né, nos podcasts anteriores, e ele me respondeu, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, então aqui é a página dele que já foi desativada, por isso que tá sem foto aqui, tá vendo? Quando eu entrei hoje de manhã ainda tinha foto dele, mas assim que eu entrei saiu. Aqui foi na semana passada, ó, quarta-feira, de madrugada, eu vi lá os stories dele e botei. Que ele tava falando sobre, acho que foi sobre Quilain, né, esses últimos livros. Aí eu perguntei, por que você não fala mais nada sobre a trilogia Os Filhos do Fogo, né, que ele nunca mais tinha citado, né?
eu botei aqui, você é a cara do seu pai quando mais novo, porque eu tenho, né? Não é nem intuição, mas pra mim tá muito claro ali quem é o pai dele. E aí aqui embaixo eu botei, não tem muito tempo você estava desmerecendo ele em um podcast que eu assisti. O que houve? Eu perguntei. Aí ele me respondeu sobre o Vanilla. Ele me pediu perdão, pois ele começou a me atacar e eu só reagi. Perdoei, Jesus faria o mesmo. E aí eu respondi pra ele, entendi, que bom. Espero que ele possa se converter realmente a Cristo, que você possa ser esse canal de Deus pra ele. Foi só. E quando foi ontem, né? Ontem foi segunda-feira, eu fiquei sabendo dessa terrível tragédia. Então, tá muito estranha, gente, a concatenação dessas coisas que tem acontecido. Eu não tô conseguindo engolir que isso tenha sido, né? Ó, vocês sabem, né? Eu não consigo ainda engolir essa tese, porque tem muita coisa esquisita nisso aí. Achei muito estranha a mensagem que o irmão dele jogou na internet, porque qual é o ente querido, o familiar, que dá uma notícia como essa de que alguém faleceu e coloca lá a causa, gente? Cara, eu nunca vi nas minhas redes sociais, né? Muitas pessoas já infelizmente já colocaram mensagens assim de falecimento, mas nunca colocam assim a causa, e principalmente quando é uma causa dessa. Então achei muito estranho. Eles enterraram logo em seguida, não deram tempo nem de velório, sabe? A esposa dele sumiu, não se sabe, não falou nada. Quem teria que dar essa notícia teria, né? A esposa, não o irmão. Eu sei que ele tem um problema com a família dele, né? Ele tem um problema mesmo, mas é algo que a Irmandade trabalhava em cima da família para causar danos a ele. Isso, quem lê os livros dele sabe disso, né? Sabe de como era. Ele tinha um problema sério com a mãe dele se envolveu com o Marlon, e o Marlon, né, que gerou o Daniel. O Marlon é o pai do Daniel Mastral, né? No livro, se você ler todo, você vai entender a história. A mãe dele teve um caso extraconjugal, né, com o Marlon, e gerou o Daniel Mastral. Então o Mastral é irmão, né, desse irmão dele aí apenas por parte de mãe. Eu sei que ele tem esses problemas com a família, ele estava com problema com a prima dele também, que estava junto com ele, aí trabalhando com ele há um certo tempo, e depois ela brigou com ele. Parece que ela pegou o computador dele com todos os dados que ele tinha, entrou na justiça contra ele, uma coisa assim muito complicada, sabe? E eu sei que isso tem o dedo da Irmandade ali, né? Eles trabalharam o tempo inteiro para prejudicar, influenciar os demônios, influenciarem mesmo a família dele, porque não são pessoas cristãs, né? De fato, não são firmes, então tem brecha. Aí onde tem brecha, as entidades atuam, entendeu? Mas assim, tô muito chateado, muito triste. Eu não parei de pensar sobre isso, eu nem consegui fazer nenhum vídeo antes, porque ontem eu fiquei muito abalado. Antes de ler o livro do Mastral, eu já tinha lido o livro da Rebecca Brown, tá? Então a Irmandade também é citada no livro da Rebecca Brown. Aliás, ela fala bastante, porque ela ajudou a tirar bruxas, né, dessa seita, que é a seita, a última seita, né, é a que está por cima de todas as outras. Então ela falava sobre essa Irmandade, e quando eu li o livro do Daniel Mastral, isso só confirmou. Não era uma coisa da cabeça de uma pessoa, entende? E outra coisa, tanto nos livros da Rebecca Brown quanto do Daniel Mastral, os personagens são, na verdade, pessoas reais. Todas elas são pessoas reais. Então no livro lá, o Marlon é uma pessoa real, a Thalia é uma pessoa real, a Samantha, como ele citou no vídeo, é uma pessoa real. Depois nos outros livros, né, na continuação da trilogia, tem a Grace, que ajuda ele a se libertar, também é uma pessoa real, né? E tem também, aí tem o Pastor Lucas, tem uma série de personagens. Alguns deles eu sei quem são, alguns deles, outros eu desconfio, né? E outros eu não consigo saber, porque não tem nenhuma dica assim para você conseguir pegar ali e ligar os pontinhos, né? Mas enfim. Outra coisa estranha também, gente, é que, como eu falei, ele foi enterrado logo em seguida. O irmão dele fez uma filmagem assim do cemitério, sabe? Cara, isso é muito esquisito, muito estranho mesmo, né? Muito esquisito. E ele sofria ameaças, que estava sendo perseguido. Então assim, a Irmandade tinha um álibi.
qual era o álibi? É que ele estava sofrendo de uma certa depressão. Quer dizer, ele tinha um problema de depressão de um tempinho pra cá, principalmente depois que o filho dele faleceu, e que ele já tinha tentado, né, há algum tempinho atrás, através de remédios que ele tomou, né, através de remédios. Era um álibi. Então, se foi a Irmandade, se foi, eles fazem muito bem feito. Eles têm peças-chave em todos os lugares, gente. Ele mesmo falava, o Mastral mesmo falou várias vezes, que muitas das vezes crimes cometidos pela Irmandade estavam próximos de serem desvendados, e aí, de repente, o delegado que estava na causa ali é retirado e é substituído por outro. Ele mesmo falava isso. Então, assim, cara, é o sistema. Né? A gente fala assim, o sistema é essa seita que está ligada, essa seita mundial, né? Que o pessoal fala dos Illuminati, né? Mas não os Illuminati fazem uma casta maior, mas essa seita é um grupo mais seleto ainda, entendeu? Então, por isso que quase ninguém fala. Bom, eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar longo, mas eu vou fazer depois um outro vídeo falando aqui de algumas coisas, de alguns personagens, né? Bom, é isso aí. Eu espero que a mulher dele, a esposa, esteja bem, né? O filhinho dele também, e que as coisas possam ser esclarecidas, se possível, né? Se não foi a Irmandade que fez, é mais fácil de ser esclarecida. Agora, se foi ela, é mais difícil, muito mais difícil. Só Jesus mesmo.